Muito, muito, muito bom dia, boa tarde e buenas noites, no melhor horário que esse vídeo encontrar com vocês. Eu sou a Prof. Maria Andrade, eu sou professora, advogada e mentora aqui para a primeira fase da OAB, tá? Eu aqui estou falando com vocês de algum dos meus cursos de preparação para a primeira fase da OAB, tá? Esse vídeo em específico é acerca de tributária, de competência tributária. Ele provém do simulado 1. Nossos simulados, eles são progressivos de alinhamento. Nesse simulado 1, a questão número 7 tratava de tributário, de competência tributária. Então, se você errou essa questão, aconselho que você assista esse vídeo, porque esses vídeos, eles vêm com um intuito muito, muito bom. Eles estão ali no passo 11, que é quando vocês começam a ter aí o conteúdo mais direcionado para vocês. Tá tendo uma obra aqui, por isso algumas vezes eu vou ter que fazer cortes nesse vídeo, porque tá ficando muito difícil de gravar, porque essa obra não termina nunca, eles já estão há mais de um ano em obra. Vou ter que fazer assim, tá? Porque se eu ficar esperando demais, vocês ficam muito tempo sem vídeo. Então vamos relembrar aqui as nossas coisas principais quando vocês estiverem em movimento, quando vocês não puderem parar para assistir uma aula, quando vocês não estiverem no trânsito, indo dar uma caminhada, lavando uma louça ou até mesmo indo no banheiro. Eu quero que vocês escutem os áudios dessas aulas, tá? Porque aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa que é importante, tá? São só mais alguns dias, então deem o máximo de vocês, escutem o máximo de matéria que vocês puderem, porque ouvindo a matéria o tempo todo, eu já falei para vocês que a repetição traz a perfeição. Isso vai fazer com que vocês entendam a matéria e que ela fique fixada no cérebro de vocês. Vocês vão se cansar, é normal, é muito cansativo. É uma prova muito cansativa, por isso que esse nosso simulado, até que nós estamos trabalhando aqui hoje, ele é progressivo, ele começa com 20 questões, ele vai aumentando o número de questões. É importante, ali veio uma questão de cada disciplina, e cada questão dessa tratou de um tema, né? Aqui nós iremos tratar desses temas, esse primeiro contato com cada um desses temas, tá? A OAB, ela vai ficar para sempre na vida de vocês, tá? Então se esforcem muito, porque ela vai vir os honorários, vai vir tudo isso que vocês se prepararam para viver, tá? Alinhem-se, organizem-se e dediquem-se, que dá, e dá muito, tá? É só uma questão de se organizar e de se dedicar um pouco, tá? Já dá para passar. Então, aqui nesse passo 11, nós vemos todos esses temas que foram trabalhados ali no simulado progressivo de alinhamento de uma forma bem resumida, para que fique no subconsciente de vocês. Nós lemos bastantes artigos nessas aulinhas aqui, tá? Porque são para vocês começarem a ter esse contato com a matéria, para que vocês vão fixando isso, tá? Vocês têm que ir fixando essa matéria. A resposta sempre está na lei, por isso que ali em todos os passos eu trago para vocês o PDF dos artigos quentes também, para vocês terem esse acesso, né? É a lei que responde as questões, então nós temos que ler a lei, tá? Então, por isso, novamente, a repetição traz a perfeição. Lendo várias vezes esse artigo comigo, por mais que vocês não parem para ler sozinhos depois, isso vai ficar no cérebro de vocês. E quando forem responder questões, vai dar resultado lá, tá? Então, hoje o nosso tema aqui, a gente vai tratar o nosso primeiro contato com competência tributária. Então, essa competência tributária, de onde é que ela vem, né? De onde que vem a competência para tributar? Tudo isso vem, assim, está inserido no nosso ordenamento jurídico, né? Então, os tributos são inseridos no ordenamento jurídico por conta da competência tributária, é tudo culpa dela. Se não fosse competência tributária, nós não teríamos tributos, né? Se a Constituição não fosse lá e dissesse que a União tem que fazer tal tributo, que o município tem que fazer tal tributo, nós não teríamos tributos, né? É tudo culpa dessa competência tributária, é culpa dela. Vamos botar toda a culpa nela, tá? E é por meio dela que os entes federativos podem invocar a tributação, inserindo no ordenamento jurídico de sua competência. Ou seja, cada ente federativo, ele tem a competência para instituir um tipo de tributo diferente. Aí, mais um pouquinho mais para frente aqui, nós vamos ver se eles podem delegar ou não, tá? Essa competência tributária atribuída a eles por lei, tá? E quais são os requisitos para ter essa competência tributária? Eu acabei de falar se pode delegar ou não. A competência tributária, ela é indelegável, tá? Ou seja, eu não posso transferir ela para outra pessoa. Então, quando a Constituição estabelece a competência para um dos entes federativos, essa competência não pode ser transferida a outro ente da administração pública direta. Ou seja, se é competência do município
instituir ali o tributo do IPTU, ele não pode transferir essa competência para o Estado. Ah, não, Estado, agora você passa a cobrar o IPTU. Eu não quero mais cobrar. Lembrando aqui que é bem importante a gente ressalvar que ele não pode transferir, ele não pode delegar, né? Transferir a competência, mas tem outras coisinhas que ele vai poder, tá? Por exemplo, a cobrança, ele pode delegar para outro ente da federação fazer a cobrança desse tributo, mas tem que ser ele a instituí-lo, tá bem? Isso é bem importante lembrar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente novamente, mas lembrem-se disso, quem estiver anotando, anote isso, tá? Outro requisito da competência tributária é porque ela é facultativa, tá? Então, quando a Constituição estabelece que um ente federado tem competência para instituir um tributo, a Constituição também ressalva, tá? Ressalta ali no artigo 145 que o ente federado ele pode ou não instituir esse tributo, mas ele nunca deverá instituir esse tributo. Ou seja, preste atenção no verbo, ele pode instituir o tributo. Ele não é obrigado a instituir esse tributo, tá? Então, se na questão vier escrito que ele pode instituir esse tributo, beleza, ele pode. Ele é obrigado a instituir esse tributo? Não, ele não é obrigado a instituir esse tributo, tá? Ó, lembre-se sempre de estar olhando o índice remissivo do Vadmecum de vocês. Quando forem procurar os artigos, deem uma olhada ali no título, na seção, no capítulo, porque isso vai ajudar muito vocês na segunda fase e durante a vida depois, quando vocês quiserem encontrar algo nas leis, que nem sempre vai ter um Ctrl F para ajudar vocês, tá? Então, aqui está no título 6, tá? Da tributação e do orçamento, no capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, na seção 1 dos princípios gerais. Bem no comecinho de tudo, tá? Então, tá aqui, ó, artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, aqui, ó, tanto a União, como os Estados, como o Distrito Federal, município, poderão, presta atenção no verbo, instituir os seguintes tributos. 1. Impostos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Isso vai fazer muito mais sentido daqui a pouco para vocês, tá? Outra característica aí da competência tributária é que ela é incaducável, ou seja, mesmo que o ente federado não exerça a sua competência tributária pela Constituição, o seu direito não se esgota, tá? Ele pode exercer a sua competência a qualquer tempo. Então, veja, é competência tributária do município instituir o imposto o imposto do IPTU, né? Que é o imposto predial. Ele pode não cobrar, tá? Porque ele tem essa faculdade, como nós vimos agora há pouco, cobrar ou não cobrar. Ele poderá ou não cobrar esse imposto. Incaducável, porque ele não tem um prazo. Ah, foi instituído o município, em X anos tem que ser cobrado IPTU. Não. Qualquer tempo o município pode começar a cobrar, porque ele tem essa prerrogativa de cobrar esse imposto, tá? Não caduca essa prerrogativa dele. E é inalterável, ou seja, uma lei infralegal ou infraconstitucional não pode alterar a competência tributária, tá? Ela é estabelecida ali na Constituição, nem mesmo o Código Tributário Nacional. Somente por emenda constitucional é que se poderia fazer essa alteração. Então, para alterar uma competência tributária estabelecida ali na Constituição Federal, somente por emenda constitucional, nunca por lei infralegal ou infraconstitucional, tá? Então, se vier lá na questão que para ser alterada alguma competência tributária que advém aí da Constituição, somente por emenda constitucional. Grava isso. E é irrenunciável, tá? Outra característica da competência tributária é que ela é irrenunciável. Ou seja, esse ente da administração pública direta, ele jamais poderá renunciar à sua competência, tá? Ele pode apenas deixar de exercê-la. Mas por tratar de um direito público que é indisponível, ele não pode transferir essa sua responsabilidade para outro ente.
É aquilo que eu falei, a competência ele não pode transferir. A única coisa que o ente vai poder transferir é, por exemplo, para fazer a cobrança desse imposto, tá? Mas a competência de instituir esse imposto, ela é intransferível e ela é irrenunciável, tá? Agora a gente vai ver as competências das 5 espécies tributárias, tá? Conforme essa teoria pentapartite, penta de 5. Brasil, 5 estrelinhas, né? Cada uma das 5 espécies tributárias, elas possuem competências diferentes. Então, vamos dar uma olhada em todas essas 5, assim como o que diz a letra da lei acerca delas, tá? Os impostos, eles estão ali no artigo 146.1, inciso 1 da Constituição, e no artigo 16 do CTN, tá? Então, o que diz a nossa Constituição? Cabe a lei complementar. 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora aqui, vamos para o CTN. Título 3, Impostos, capítulo 1, Disposições Gerais. Eu quero saber sobre imposto? Eu vou lá, procuro o título que está escrito imposto. Tá vendo como no CTN já traz ali? Então, se vocês tivessem olhado no índice remissivo, vocês encontrariam logo aí os artigos que vocês precisam para falar desse imposto, tá? Então, imposto, ele é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, ele tem uma competência privativa, ou seja, é quando a Constituição fala que determinado ente da administração pública direta tem competência para instituir ou aumentar um tributo. Essa competência privativa ela não pode ser alterada, tá? Ela sempre vai ser privativa. Porém, a gente deve sempre ressaltar que cada ente pode instituir apenas aqueles tributos da sua competência. Então, assim, se é competência do município instituir o IPTU, não pode o Estado vir e querer instituir o IPTU, tá? A competência é privativa. Somente um município vai poder instituir o IPTU. E não se pode alterar isso, tá? Quer alterar lá na Constituição somente por emenda constitucional, tá? No entanto, aqui é bem importante, é aquilo que eu venho falando aqui para vocês, tá? A fiscalização, a arrecadação pode ser transmitida a outro, como no caso da União. Aquilo que eu falei para vocês, a competência, ela é privativa e ela não pode ser. Você não pode renunciar, você não pode transferir. Agora, a fiscalização e a arrecadação você pode transmitir para outro ente da administração. Então, um município poderia transferir aí para o Estado fiscalizar e arrecadar esse IPTU, mas a competência continuaria sendo do município. Tomando uma aguinha. Então, aqui o artigo 153 da Constituição, ali na seção 3 dos impostos, a União diz aí quais são os impostos que competem à União, tá? 1. Importação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais e nacionalizados. 3. Renda e proveitos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Propriedade territorial rural. Grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então, o que nós temos importante aqui? É tudo relacionado ao quê? A dinheiro, tá? Tudo isso aqui, dinheiro. Imposto de importação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto extraordinário de guerra, ITR, impostos grandes sobre grandes fortunas e impostos residuais, tá? É isso que vem ali no artigo 153 da Constituição. É tudo relacionado a din-din, tá? Então, temos aí todos esses impostos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. No caso do ITR, tá? Que como o ITR é o IPTU rural, tá? Onde não cabe IPTU, onde é zona rural, cabe o ITR. E ele é competência da União, não do município, como no caso do IPTU, tá? Então, por exemplo, quem tem competência para instituir o ITR é a União, mas ela pode delegar essa competência para arrecadar e fiscalizar a cobrança desse tributo. Isso não fere a característica de ser indelegável, uma vez que a competência para instituir continua sendo a União. O que é delegado é a arrecadação e a fiscalização. Resumindo tudo isso que eu venho falando aqui para vocês, tá? Acontece muito, nesse caso do ITR ser delegado ali para os municípios fazerem essa fiscalização e arrecadação. Até porque muitos municípios já fazem essa fiscalização em relação ao IPTU e acabam fazendo também em relação ao ITR, tá? Então, é um exemplo
bem bom para trazer aqui para vocês, tá? De acordo com o artigo 155 da Constituição, os estados, eles já possuem competência para instituir o quê? O ICMS, o ITCMD e o IPVA. Já os municípios, coloquei a foto ali da Ponte Hercílio Luz, porque eu sou de Florianópolis, para vocês fazerem aí um link com a prof, tá? Então, os municípios, de acordo com o artigo 156 da Constituição, eles já têm competência para instituir o ISS, o ITBI e o IPTU. O Distrito Federal, ele tem competência para instituir o quê? Tanto os de competência dos estados como dos municípios. E está lá no artigo 147 da Constituição. Então, se ele pode instituir o dos estados e dos municípios, ele pode instituir o ICMS, o ITCMD, o IPVA, o ISS, o ITBI e o IPTU. Tá? Mas observem bem aqui que os impostos instituídos pelos entes federados, eles dependem de um ato praticado pelos particulares, tá? Vou dar exemplos. Ou seja, o particular, a pessoa, tipo eu, você, nós, vós, eles, nós temos que praticar um ato para que esse imposto seja cobrado. Ou seja, a nossa simples existência não faz com que esse imposto seja cobrado da gente. Então, trago exemplos, tá? O IPTU vai ser cobrado de quem? De quem tem um imóvel. Então, você tem que realizar você tem que praticar o ato. Você tem que praticar o ato de quê? De adquirir um imóvel, tá? Se você tem um imóvel, você paga o IPTU. A mesma coisa do IPVA. Só paga o IPVA quem tem um carro. Então, o imposto ele é uma espécie tributária não vinculativa, uma vez que as rendas auferidas pelos entes provenientes destes tributos não exigem uma destinação específica. Tem isso também, tá? Primeiro, ele precisa de um ato praticado pelo particular, adquirir uma casa ou um carro, nos exemplos que eu dei aqui. Esses impostos arrecadados pela IPTU e pelo IPVA, por exemplo, eles não precisam ter uma destinação específica, tá? Ah, eu vou instituir o IPVA porque com o dinheiro do IPVA vai ser patrocinado um hospital para pessoas acidentadas de moto. Não, tá? É cobrado IPVA e depois se vê o que se faz com esse denário, tá bem? 2. Nós temos as taxas, tá? Tá lá no artigo 145.3 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 1. Impostos, acabamos de ver. 2. Taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ou seja, possuem competência comum, né? Nós vimos ali a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Competência comum. Então, todos os entes federados podem instituir as taxas, mas apenas em 2 situações, tá? 2 situações bem específicas e nós vamos ver aqui essas 2 situações. Primeiro, nós vamos ler os artigos 77 e 80 do CTN, que é o que falam das taxas, tá bem? Localiza no Vademecum de vocês, marca esses artigos, grifa onde está escrito taxa, 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 para caso vocês venham a precisar, tá bem? Então, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem aos impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. E artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Agora vamos ver as 2 situações em específico, tá? A primeira situação é o poder de polícia e a segunda é o serviço público. No poder de polícia, ele decorre do quê? Em razão do exercício regular do poder de polícia. Meio óbvio, né? Então, é uma atividade administrativa que enseja aí a cobrança de uma taxa, tá? Vamos dar um exemplo.
uma emissão no alvará de funcionamento. Você vai pagar uma taxa para ser emitido esse alvará, tá? Quando você vai ali fazer um passaporte, você também paga uma taxa para emissão desse passaporte, certo? 2, serviço público. Não é qualquer serviço público, tá? É somente aquele serviço público específico. O que é esse serviço público específico? É aquele serviço prestado que pode ser facilmente verificado. Ou seja, você consegue ver que ele foi prestado para determinada pessoa, tá? E é divisível, é possível verificar como foi a prestação desse serviço a cada um dos usuários. Ou seja, é divisível, né? Acabei de falar, dá para individualizar esse serviço. Da mesma forma que, para que seja justificada a cobrança dessa taxa, o serviço público deve ser prestado de fato ou colocado à disposição do contribuinte. Ou seja, se o contribuinte não utilizou de fato aquele serviço, mas ele estava colocado à sua disposição, pode ser cobrada a taxa dele, sim. Pega aqui o exemplo agora, tá? O Serviço de Segurança Pública e os policiais que ficam aí nas nossas ruas, né, fazendo a nossa bela proteção, tá? Não pode ser cobrado como taxa esse serviço de segurança pública, tá? Porque, embora ele seja um serviço bem específico, a gente sabe o que é a segurança pública, a gente consegue ver os policiais muitas vezes trabalhando e essas coisas, a gente não consegue fazer essa individualização por usuário. Eu não vou saberia dizer quantas vezes eu usei o serviço da polícia, porque eu não sei o que deixou de acontecer comigo em razão de ter algum policial ou algum serviço de polícia por perto. Então, não é possível fazer essa individualização por usuário. Importante lembrar aqui também que taxa é diferente de tarifa, tá? Lembrei de colocar isso aqui porque muita gente confunde chegar na hora da prova. Taxa não é tarifa, tá? Agora eu trago aqui a súmula 545, ó. Preços de serviço público, de serviços públicos e taxas não se confundem, tá? Porque essas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as institui. Ou seja, uma lei institui a taxa, tá? Importante aqui também lembrar: a prestação de um serviço feita diretamente pelo Estado nunca poderá ser cobrado mediante tarifa, mas apenas mediante taxa. Quando tem esse símbolo de importante, tudo que eu trago nessas aulas são coisas realmente muito importantes, tá? Mas quando tem esse símbolozinho do lado, deem especial atenção, tá? Eu vou ler novamente para quem aí está apenas me ouvindo. A prestação de um serviço feita diretamente pelo Estado nunca poderá ser cobrado mediante tarifa, mas apenas mediante taxa. Gravem bem isso. Tá? Terceiro, agora vamos relembrar aqui, vamos dar nossa primeira pincelada nesse tema das contribuições de melhoria, tá? Que está lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição, e artigos 81 e 82 do CTN. O artigo 145 da Constituição, que a gente já leu várias vezes aqui, vamos ler de novo, vocês vão sair daqui com isso decorado. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 1. Impostos, já vimos. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E terceiro lugar, nós temos a contribuição de melhoria que decorre aí de obras públicas, certo? A contribuição de melhoria é um tributo exigido aos contribuintes que, de algum modo, eles tiveram uma valorização no seu imóvel em razão de alguma obra pública realizada próxima da sua residência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, estou aqui na minha residência, na minha casinha, e o município resolveu fazer aqui ao lado da minha casa uma obra de uma ponte que supervalorizou meu terreno. Supervalorizou meu terreno e o dos vizinhos aqui da minha rua. A minha rua inteira são 6 casas, vamos supor, são 6 casas na minha rua. E todas elas, assim, o imóvel de cada um subiu o valor cerca de 300 mil cada um por causa dessa ponte, tá? Então, a gente vai ter que pagar essa contribuição de melhoria. Mas são 6 imóveis, cada um subiu, vamos arredondar, tá? Subiu 200 mil, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 120. 120 mil. Vamos supor que a obra dessa ponte, ela custou 20 mil. Eles não vão poder nos cobrar 120 mil. 120 mil. Tá errado essa conta. Subiu 200 mil de cada um. 1 milhão e 200. Eles não vão poder cobrar
1.200.000 da gente, tá? Dessas 6 casas. Eles só vão poder cobrar o teto de 20 mil, que foi o que essa obra custou, tá? A gente vai ver mais pra frente que existe isso, tá bem? Não pode cobrar tudo que supostamente aumentou de valor naqueles imóveis. O teto é o valor que essa obra custou. A gente já vai ver com mais calma, tá? Então, aqui, ó, a base de cálculo é o valor do imóvel antes e depois da obra, ou seja, se antes da obra o meu imóvel valia 200 mil e depois da obra ele passa a valer 500 mil, ele aumentou aí 300 mil reais, sabe? Lembre-se, para que o ente federado possa instituir esse tributo, ele precisa respeitar os limites estabelecidos no artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face, olha essa parte, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor de que da obra ressuscitar cada imóvel do valor beneficiado. Então, assim, ó, o que eles podem cobrar? Apenas o valor que de fato teve acrescido no seu imóvel. Tá. Isso é uma coisa. Cada imóvel aqui aumentou o valor de 200 mil nessas 6 casinhas aqui do nosso exemplo, né? Outra coisa é o limite global, que é o valor arrecadado por todos os contribuintes, no caso do nosso exemplo dessas 6 casas, abrangidos pela melhoria, não pode ultrapassar o valor total da obra. Então, por mais que essa obra tenha aumentado 200 mil no valor de cada terreno da gente, que segundo a minha bela conta dava 120 mil, mas é 1.200.000, se a obra custou somente 20 mil, a cobrança vai ser só até os 20 mil, tá? E a cobrança ela só se justifica após a conclusão da obra. Não é só chegar e falar que vai fazer e não aumentar nada de valor aqui o meu imóvel e vir me cobrar, tá bem? Isso tá lá no artigo 9º do Decreto-Lei 195 de 1967, que está vigente, tá bem? A gente vai ver esse artigo. Então, todos os valores arrecadados, eles também devem ser revertidos obrigatoriamente para essa obra, eles não podem ter outra destinação, tá? Esse decreto-lei, ele fala sobre a cobrança da contribuição de melhoria. É específico para isso. Veja que antigo que é, né, gente? Mas ainda está vigente. Então, artigo 9º, executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte, suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a esses imóveis depois de publicado o respectivo demonstrativo de custos. Foi isso que a gente falou agorinha mesmo. Agora vamos falar aqui do ponto número 4, que é sobre os empréstimos compulsórios. Nossa primeira pincelada nesse dispositivo aqui do artigo 148 da Constituição, tá? É a União, mediante lei complementar, lei complementar, isso é uma coisa que tem que ficar muito gravado para vocês, tá? Quando for União, é lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente ou de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. E parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, existe uma competência exclusiva, tá? Cabe apenas à União, de acordo com esse artigo 148, instituir o empréstimo compulsório. As situações que ele pode ser instituído estão ali no artigo 150, parágrafo 1º, tá? Por calamidade pública. Existe uma exceção aqui, tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal, porque ele pode ser exigido imediatamente, ou seja, quando é instituído um novo tributo, um novo imposto, alguma coisa, né? Exercida alguma dessas competências tributárias, normalmente tem que esperar aí ou um ano, a anterioridade anual, é instituído esse ano para valer somente a partir do ano que vem, e não tendo anual, é a nonagesimal, ou seja, no mínimo 90 dias, tá? Agora, no caso desse empréstimo compulsório, como ele é uma coisa para uma calamidade pública, uma coisa urgência de última hora, ele não precisa respeitar essas anterioridades, tá bem? Vamos lá ver.
Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos. Bom, aí vocês têm que ver, porque é um monte de coisa. Um monte de artigos e incisozinhos, tá? E é um investimento que tem um caráter urgente. Como eu falei para vocês, tipo, calamidade pública aí na pandemia, nós vimos muito, tá? Isso, coisas desse tipo acontecer, que eram coisas instituídas no momento, tá? Que passavam por cima de todos os passo a passo da administração pública ali, por exemplo. Tá? Não foi feito, nesse caso da pandemia, empréstimos compulsórios, né? Que eu me recorde agora, tá? Então, ele é um investimento urgente ou de relevante interesse nacional que deve observar a anterioridade nonagesimal como a anual. Ah, tinha dado barulho aqui da obra, tá? Então, quando é um investimento que é urgente, ele tem que respeitar. Agora, quando é calamidade pública, não precisa respeitar, tá? Então, por se tratar de um empréstimo, como o próprio nome já diz aí, empréstimo a gente tem que pagar de volta, né? Então, por se tratar de um empréstimo, ele deve ficar claro, a partir do momento que ele é solicitado ali, como que vai ser realizada a devolução desse pagamento, tá? Desses valores aos contribuintes, assim como o prazo que isso será feito. Não pode ser feito assim, sem as pessoas saberem quando elas irão receber de volta ou como elas irão receber de volta, tá? Todos os valores arrecadados nesse empréstimo compulsório, eles devem ser utilizados exatamente para aquilo que foi solicitado. Ah, teve um caso de calamidade pública ali, uma enchente muito grande, foi solicitado um empréstimo compulsório para os contribuintes de X local para drenar essa água, tá? Então, esse dinheiro tem que ser utilizado exatamente para isso, para drenar essa água. Assim como os contribuintes que foram solicitados esses empréstimos, eles têm que ser informados como que eles vão receber e quando que eles vão receber esse valor de volta, tá? Então, ele se trata de um tributo com uma destinação específica. Isso é importante gravar, tá? Agora, 5, nós vamos falar aí das contribuições especiais. As contribuições especiais que estão aí no artigo 149 da nossa Constituição. Nessa aulinha aqui a gente lê bastante artigo mesmo, é para isso mesmo, tá? Então, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3 e 150, 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões. Parágrafo 1º. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. 1º B. Demonstrada a insuficiência da média prevista no parágrafo 1º A, para equacionar o déficit atuarial. Ai, tenho uma dificuldade com as palavras. É facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. 1º C. A contribuição extraordinária de que trata o 1º B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por um período determinado contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. 3. Poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. B. Específica, tendo por base a unidade da medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica
na forma da lei. E parágrafo 4º, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Lembrando vocês que a gente lê esses artigos aqui para esses termos, essas coisas irem ficando na mente, tá? Porque no passo específico a gente vai ver outras coisas e de outra forma esse mesmo conteúdo. A ideia é que não fique cansativo, que vocês não passem 5 horas estudando a mesma coisa, tá? Agora a gente vai ver aqui, bem resumidamente, cada pontinho desses, tá? Contribuições sociais são o quê? PINs, COFINS, CSLL, tá? Que eles servem para quê? Para custear a Seguridade Social, eles compõem a saúde, a previdência e a assistência social. E eles incidem sobre todas as rendas recebidas. Claro que existem algumas exceções que nós veremos no momento certo. O B, o CID, combustíveis, ele tem alíquota reduzida, certo? Então, as contribuições de intervenção no domínio econômico, essas contribuições aí de intervenção no domínio econômico, que é o que significa CID, é a mais comum que a gente tem, tá? A mais comum que a gente tem é essa dos combustíveis, que a gente viu aí bem claramente recentemente, que tem alíquota reduzida através de um simples decreto do Poder Executivo, tá? O C, interesses da categoria CRO, CRMs, categorias sindicais, né? Então, algumas profissões, elas exigem essa fiscalização do poder público, tá? Por isso, elas fazem uma contribuição anual para contribuir para essa fiscalização e representar esses profissionais coletivamente, certo? Porque o sindicato, ele representa, por exemplo, todos daquela mesma categoria. O D, residual, está lá no artigo 195, parágrafo 4 da Constituição. A União poderá instituir outras formas de arrecadação para custeio da Seguridade Social. Vamos ler este artigo, né, gente? Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da sociedade da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Letra E, nós temos ali o COSIP, tá? Que é a contribuição para custeio da iluminação pública. Ela está no artigo 149A da Constituição e na súmula vinculante número 41 do STF. O que fala a Constituição? Que o município e o Distrito Federal, eles podem instituir contribuição nas formas das respectivas leis para custeio de serviços de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150.1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Ou seja, essa contribuição, ela pode vir, né? Ali diretamente na conta de luz da pessoa. E a súmula vinculante número 41, ela fala que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Ela é bem importante, essa súmula, tá? Já caiu diversas vezes na primeira fase do exame de ordem. Então, é só uma frasezinha muito simples que responde muita coisa, tá? F, CSPSP, dos estados e dos municípios, que são as contribuições sociais previdenciárias dos servidores públicos, tá? Então, ela abrange tanto os estados como os municípios. E ela possui uma destinação específica, tá? Esses valores, eles não podem ser utilizados para finalidade diversa daquelas que originou eles. Existem exceções que não são exclusivas da União, tá? Que é o caso do COSIP, do CSPSP, e os municípios e distritos federais, estados e municípios. Tá bem? Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? A gente viu aqui pontos muito importantes desse nosso tema. É a primeira vez que a gente vê esse tema aqui no curso, tá? É importante que vocês vejam vejam os temas de formas bem diferentes, de formas seguidas, tá? Não se esqueçam de estar sempre fazendo revisões periódicas. A gente vai ficar por aqui com esses aspectos teóricos iniciais desse tema. Eu quero que vocês vejam muito mais de formas muito diferentes também, tá? Não se esqueçam de seguir todo o ecossistema aqui da Prof para ficar por dentro de tudo que você precisa para ser aprovado. Escutem essas aulas sempre que vocês puderem, tá? Sigam lá no Instagram, tô no TikTok. Tem uma comunidade privada também que vocês têm acesso a muitos vídeos e materiais.
tem grupo no Telegram. Então, assim, não está estudando porque não quer. E claro que vocês também podem se inscrever no meu curso, né? Que temos aí turminhas de no máximo 6 alunos com simulados progressivos de alinhamento. Essa é a correção de um deles, por exemplo. Revisões periódicas, questões comentadas, videoaulas, PDFs. Temos aí PDFs de resumo e PDFs comente com os artigos quentes que respondem às questões do exame de ordem dos últimos 10 anos, tá bem? Como bônus, eu estou dando aqui uma mentoria em grupo nessas turmas de no máximo 6 alunos. Eu passo aí metas e coisas para vocês. É bem interessante, o estudo de vocês fica bem direcionado a partir do passo 10 do nosso curso. Então, um beijão para vocês. Continuem assistindo todas as aulas aí de revisão do simulado 1 de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.